Na nossa última conversa a gente falou a respeito, né, do preço, do valor intrínseco dessa opção, do valor entre o ativo objeto e o preço de exercício trazido, né, para a data presente, para a data que você está considerando o valor daquele ativo. E nesse caso, eu considerei então, até a aula anterior, digamos assim, até a nossa primeira conversa, eu considerei esses caras aqui. Olha, a gente considerou até agora então, no nosso cálculo, o preço do ativo na data presente, o preço de exercício da opção. Só que a gente viu que esse preço de exercício ele tem que ser trazido a valor presente, ou seja, o intervalo de tempo entre a data de hoje e o vencimento da opção ele também é considerado. Intervalo de tempo entre a data de hoje e o vencimento da opção. A gente pode chamar isso aqui a partir de agora de ΔT. Esse cara aqui a gente pode chamar de E. Esse cara aqui a gente pode chamar de A. Eu não fiz essa menção na aula passada, mas assim, o preço de exercício é o strike, tá? É o strike da opção, é o preço de exercício daquela opção. E, por fim, a gente falou da taxa de juros livre de risco, que no mercado brasileiro seria ou a Selic, como referência da rentabilidade dos títulos mais conservadores do mercado, a taxa de juros da Selic, né, a 2% ao ano atualmente, e a gente teria o CDI, né, como sendo a taxa de juros livre de risco do mercado. Então, a taxa de juros livre de risco de referência do governo seria os 2%, que é considerado inclusive para o mercado, mas a taxa que o mercado negocia é sempre um pouquinho inferior, né? A taxa Selic ela é uma referência e o CDI é aquilo que o mercado está interpretando, digamos assim. Eles são sempre muito próximos, na verdade, de risco. E vou chamá-la. Mas uma coisa que eu não considerei na nossa primeira conversa foi o seguinte. Vou fazer de novo aqui, ó. Vou trazer um gráfico e vou repensar aquela hipótese que eu levantei da ação não mudar de preço, né, durante toda a vida útil da opção. Então, de novo, aqui nós temos o preço do ativo objeto, aqui nós temos o tempo, aqui os R$20 da ação da PAP4, e aí eu tenho aqui ó, os 3 meses, para a gente conversar a respeito do que pode acontecer nesses 3 meses. Essa é a conversa que a gente vai ter agora, olha só. Nesses 3 meses, o que pode acontecer? Essa ação ela pode se valorizar muito? Pode. 100%? Ela pode dobrar de preço? Pode. Existe uma probabilidade de que isso aconteça. Quando eu falo existe uma probabilidade, cuidado, eu não estou falando que é o mais provável, que isso é a base da nossa conversa. Existe uma probabilidade. E essa probabilidade é baixa, de que a ação se valorize 100% em 3 meses. Você vai entender por que eu estou classificando essa probabilidade como sendo baixa. Deixa eu continuar meu exemplo aqui. Existe a probabilidade dessa ação, da empresa em si, quebrar em 3 meses? Existe essa probabilidade, certo? E existe a probabilidade dessa ação subir 50%? Olha, existe. E dela cair 50% de preço? Também existe. Existe a probabilidade dessa ação subir 25%? Existe e é maior, como a amplitude da oscilação é menor, possivelmente vai dar uma probabilidade maior do que a probabilidade de 50%. E se a gente for pensar no raciocínio idêntico, porém para o lado oposto, a probabilidade de uma queda de 25%, ela também deve ser maior do que uma queda de 50%. Perdão pela reta que eu não consegui fazer ficar reta, ok? A probabilidade, então, agora de 12,5% para cima e 12,5% para baixo, elas também existem, óbvio, e são provavelmente maiores do que a probabilidade dessa ação se valorizar ou se desvalorizar em 25%. Então você percebe que eu estou tentando cercar para um valor cada vez menor. Metade de 12,5 seria o 6,25, que também dá uma probabilidade maior, 3, alguma coisinha, e aí 1,75, ou seja, quanto menor for a oscilação, mais provável é que ela aconteça. Então, é por isso que a gente sempre vê o mercado sobe, 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 realiza. Porque a gente está falando de dinheiro. E se nós estamos falando de dinheiro, o dinheiro só é nosso. Ou seja, o lucro que nós conseguimos investindo o nosso dinheiro só passa a ser nosso. Quando a gente fala em renda variável, quando a gente realiza o lucro. Ou seja, quando a gente, depois de comprar um ativo, vende ele mais caro, depois de vender esse ativo, a gente recompra ele mais barato. Portanto, é por isso que o mercado, é natural que o mercado se desloque numa direção e inverta seu sentido de movimento, até um ponto onde o mercado entende que aquilo é, digamos assim, o honesto, o correto para aquele momento, e
mercado continua então o seu movimento de tendência, seja para cima ou para baixo, isso não importa. Se a gente for analisar os retornos que essa ação tem maior probabilidade de nos dar nesse intervalo de tempo, a gente vai ver que esses retornos eles ficam maiores próximos ao preço que ela está negociando hoje. Isso é o que a gente chama de distribuição normal. É um conceito estatístico, né, de distribuição, e a gente utiliza esse conceito de distribuição dentro das opções. Por quê? Uma vez que o preço da ação muda, o preço de exercício de uma opção pode ganhar valor ou pode perder valor. Se eu quero comprar um ativo a R$20 e a ação vai a 21, esse preço de exercício que eu acabei de citar de exemplo como R$20, ele fica dentro do dinheiro, ou seja, ele me dá um lucro, ele me garante um lucro se o exercício daquela opção fosse hoje. E isso faz com que o preço dessas opções se valorize bastante. Então, uma vez que a gente tem uma distribuição normal, ou seja, a gente tem uma probabilidade desses retornos estarem próximos a um valor médio, a gente tem aqui alguns conceitos, como por exemplo o conceito de média, e aí existem vários cálculos diferentes para média, média aritmética, média ponderada, média exponencial, média por volume, né? A gente tem o conceito de variância, que é o quanto que eu me afasto dessa média, de uma forma simplificada, o quanto que eu me afasto dessa média, e a gente tem a distribuição normal. Esses três conceitos são utilizados para se calcular uma probabilidade estimada do preço dessa ação na data do vencimento. Ou seja, utilizando estatística, o quão provável aquele preço é de se tornar um preço vantajoso no exercício daquela opção. Isso tenta estimar, então, a volatilidade do papel. Então, aquele conceito que a gente utilizou na primeira aula, que falava que o preço de uma call... Então, aquele conceito que a gente utilizou na nossa primeira conversa, que dizia que o preço de uma call, o valor intrínseco de uma call, ele é o valor do ativo objeto na data de hoje, descontado do preço de exercício, trazido a valor presente. Ele é o pontapé inicial, como eu já tinha adiantado. Só que o que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui foi que Black-Scholes, ou seja, mas o que aconteceu aqui diferente nesse caso? Que nesse caso eu começo a interpretar que o movimento natural de mercado do preço da ação acaba influenciando, obviamente, este cara, que é o preço do ativo, e o fato do preço do ativo mudar faz com que o interesse pelo preço de exercício também mude. E, portanto, dentro desse contexto, quando o ativo, a ação muda, o preço de exercício pode deixar de ser vantajoso ou pode passar a ser vantajoso, dependendo de qual exercício nós estamos observando. Então, dessa forma, o que Black-Scholes fizeram, ou seja, nesse modelo que nós vamos utilizar para dar o preço de uma opção, preço teórico de uma opção, ele acrescenta tanto ao ativo objeto quanto ao preço de exercício trazido a valor presente uma probabilidade. E essas duas probabilidades, P1 e P2, elas também têm uma correlação entre si. Por quê? Preço de exercício que dê exercício, né? Cujo exercício seja vantajoso. Papel. Então, o preço do ativo objeto oscilando, ou seja, mudando, faz com que o preço de exercício que dê o exercício vantajoso, que provoque um exercício vantajoso para aquela opção, também mude. Logo, essa probabilidade 2 depende da probabilidade 1. E a gente vai ver isso na nossa última conversa, ok? Eu espero que você tenha gostado. A gente tem mais uma conversinha a respeito ainda da precificação das opções, mas desde já eu te agradeço muito por assistir esses vídeos. É isso aí, continua assistindo. Um grande abraço, valeu!